Pessoas, tudo bem? Vamos ver o vídeo de hoje, como estimular sua memória com 4 técnicas da neurociência. Curte, compartilhe, ative o sino, vai lá no Instagram, @erlanfelini. Vamos fazer essa parte aí, de youtuber. Então vamos lá. As evidências científicas, elas indicam que estimular a memória tem uma influência positiva na saúde do cérebro. Isso é super importante. O nosso cérebro tem que estar sempre estimulado. Lembra daquele vídeo passado? Daquela parte que eu mostrei para você das conexões neurais. É sempre bom lembrar que aprender vai muito além de memorizar, tá? A memorização ela pode ajudar e guardar aquele conceito que estava difícil para você lembrar na hora da prova. Então vamos falar da primeira técnica aqui, visualizar. Quando você tiver que se lembrar de algo muito importante, lembre-se, primeira técnica, visualizar. O que acontece? Tente enxergar essa coisa na sua cabeça, ou seja, cria uma coisa visual. O ato de visualizar parece criar novas conexões cerebrais entre o que você quer lembrar e o que você está visualizando. Ou seja, não apenas as conexões criadas pela leitura da palavra escrita ou mesmo falada. E isso ajuda muito pessoas na memória. O melhor jeito é tentar visualizar o que precisa ser visualizado, precisa ser memorizado, de um modo bem peculiar. Uma imagem comum tende a favorecer as conexões. Você sabia que eu nunca me perdi num shopping quando eu deixo o carro? Nunca. Por exemplo, vamos supor, eu deixo o carro no shopping na vaga 3B. Então eu olho para o meu carro quando eu já estou um pouco distante dele e eu imagino 3 baleias em cima do meu carro. Eu falo, nossa, 3 baleias gigantes em cima do meu carro, amassou o capô. Aí eu, vou embora, eu sei que ficou na vaga 3B. Ou seja, a ideia que é uma referência visual é mais concreta para o cérebro do que apenas uma sequência ou palavras. É do que eu falo, não, 3B, 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 minha vaga está na 3B. Depois você fala, será que estava na 3B? Será que está na 3D? Se você memorizar visualmente, não. Vamos lá, pessoas, vamos falar do método de Loci ou palácio mental. É super importante essa técnica. Reza a lenda lá atrás, que um poeta grego, Simônides de Ceos, inventou, lá por volta de, eu acho, se eu não me engano, 500 a.C., uma técnica de memorização logo depois que ele escapou por pouco do desabamento da casa, onde ele jantava. Ou seja, ele estava jantando, a casa começou a desabar, ele escapou. E ele conseguiu ajudar muito a identificar as vítimas fatais, infelizmente teve vítimas fatais do banquete, porque ele se lembrava exatamente de cada uma delas onde estava sentada à mesa. Então, isso é muito legal, é o palácio mental. O que seria esse palácio mental, ou essa técnica de Loci, que significa lugar em italiano, Consiste em você se lembrar de algo familiar, como a sua casa, por exemplo, e associar esse lugar com itens que você quer memorizar. Vamos ver esse método? Crie imagens e marque você usando com humor, tem que ser com humor ou algo bem exagerado. Para recuperar o caminho, a ordem, você vai associando as imagens. Quer ver? Batata, garfo, banana, cowboy, astronauta. Nossa, Erlan, vamos gravar? Batata, garfo, banana, cowboy, astronauta. Poxa, mas será que é tão fácil gravar isso? Vamos lá. Eu imagino o seu Batata me recebendo na minha casa, o garfinho, lembra do garfinho também em Toy Story? O garfinho pulando na minha frente e falar, oba, você chegou. Aí quando eu entro na porta do meu quarto, quando eu abro, tá os bananas de pijama lá. E aí eu vou pegar algo na minha escrivaninha, tá lá o cowboy do Toy Story, me entrega. Preciso sair de casa e vou ter que ir na padaria. Aí o astronauta do Toy Story, o Buzz Lightyear, ele vai e me leva até a padaria. Então vocês perceberam que dentro dessa sequência, qual foi a sequência inicial que eu coloquei para vocês? Batata, garfo, banana, cowboy e o astronauta que é o Buzz Lightyear. Vocês perceberam que eu criei uma associação? O Sherlock Holmes, ele faz isso. Pode ver, se você assistir aquela série Sherlock da BBC, se eu não me engano, é muito legal. Ele associa muito isso. Terceiro, musical. Por que algumas músicas grudam na nossa cabeça? Cientistas concluíram até agora que algumas parecem ter propriedades específicas para captar a atenção do nosso cérebro, como melodias simples e repetitivas ou alguma palavra curiosa. Quer ver, Lembra da música do Jingle Bells? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Eu sou péssimo, né? Mas deu para vocês entenderem mais ou menos como se associa? Tem muita coisa, gente, ligada à música. Isso é de cada um. Aí dá uma olhadinha, tudo que eu fiz aí foi o que eu fiz. Eu distribuí toda a parte seno, cosseno dos arcos notáveis para vocês aí. O autor americano, Joseph Cardillo, autor de Your Playlist Can Change Your Life, ou seja, traduzindo a grosso modo, sua lista de músicas pode mudar sua vida, né? Defende a música, otimiza habilidades naturais dos estudantes. Ou seja, ela ajuda a organizar a mente e ajuda a preparar o cérebro para trabalhar e memorizar melhor. Ele argumenta, por exemplo, que ouvir música que você gosta pode te deixar energizado, te acalmar, até antes de você estudar ou antes de uma prova. Então, por exemplo, eu tinha muito uma música, lógico, é da minha época, não tem nada a ver com vocês. Eye of the Tiger, que é uma música que, toda vez que eu ia prestar vestibular, eu colocava essa música, que é uma música até do filme Rock, né? Eu sei que Rock vocês assistem, que é um ícone, né? Então aquela música, ela me deixava, eu me sentia muito forte para ir fazer as provas, eu me sentia preparado. Ou seja, música, ela mexe muito com a gente. Associar frases é a quarta e última técnica de memorização ligada à neurociência. Uma frase curiosa, geralmente absurda, nos ajuda, viu, a memorizar a ordem de alguma coisa. A primeira letra de cada palavra da frase vai corresponder ao nome que você quer lembrar. Lembra daquela técnica vivo à toa? V igual a V0 mais AT. É um exemplo. Ou seja, você tem vários exemplos. Que macete? Pessoas, estratégias de memorização como essa ajudam a transformar memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Ou seja, ajudam de fato na absorção do conhecimento. Olha, eu estou jogando várias técnicas. Cada um tem uma forma de se adaptar, tem aquela técnica que melhor cai junto com aquilo que você pensa, que você consegue memorizar. O importante é, tua memória de curto prazo tem que ser transformada em memória de longo prazo. Isso é o mais importante. Esse palácio mental eu uso muito. Não sei se é porque eu sou fã de Sherlock Holmes, a forma como ele descobre, sabe? Eu uso demais. São várias formas de você usar a técnica. Eu estou distribuindo várias técnicas. Vê a que melhor se adequa a você. O importante é transformar sua memória de curto prazo em memória de longo prazo. Isso é o que interessa. Por exemplo, eu sei todos os presidentes, desde a proclamação da República até Figueiredo. Porque depois do Figueiredo eu praticamente vivi essa época. Então, para mim é muito mais fácil. E eu memorizo em cada canto da minha casa, cada presidente. Por exemplo, eu chego na minha casa, a porta está lá o Deodoro Fonseca, um cara com a espada. Então depois eu vou até uma parte da minha casa que eu gosto muito, que é moderna. Eu cheguei nessa parte, passeando pela minha casa, está lá o Juscelino, que fez Brasília. Aí depois tem uma parte da minha casa que tem a época do regime militar. Ou seja, tudo isso eu vou, pessoas, fazendo dessa forma, tá? Ou seja, eu decoro muito, né? Muito através desse palácio mental. Gostaram do vídeo? Curte, compartilhe, ative o sino e nos vemos depois, tá? Eu vou mostrar também o sono como é importante para a memorização. Você pode ter várias técnicas, mas se você não dormir, você não memoriza. O cérebro, quando você dorme, é quando ele fixa o conteúdo. Ou seja, o estudante fala, não, esse ano é um ano de vestibular, eu estou sacrificando, eu vou dormir 3 horas por dia, estou tomando guaraná com café, com Coca-Cola, com isso, com aquilo. Não rola. Se você não tiver um sono de pelo menos 6 horas, você não consegue memorizar o conteúdo estudado. Isso aí eu vou te falar em outro vídeo a respeito de essa parte relativa ao sono, tá bom? Beijo!